Olá pessoal, eu sou Eunice Borges e aqui no nosso canal a gente sempre traz notícias fresquinhas, tá? De como é a vida aqui em San Diego, Califórnia, tá bom? Então, se você já gostou do assunto, deixa aí o seu like. Se você não é um inscrito, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades, porque aqui no nosso canal a gente trata de tudo aqui, de como é a vida aqui nos Estados Unidos, tá? Trabalho, alimentação, escolas, tudo a gente está trazendo aqui no nosso canal, tá bom? No vídeo anterior, nós falamos sobre as vantagens de morar aqui nos Estados Unidos. Hoje nós vamos falar um pouquinho das desvantagens de morar aqui, porque também existem, tá bom, gente? Aqui é muito gostoso de morar, mas todo mundo sabe que não existe lugar perfeito, tá bom? Então hoje a gente vai trazer algumas das desvantagens. A última desvantagem que eu vou falar para você é uma coisa muito séria e muitos brasileiros não se adaptam a isso, tá bom? Então fica aí, fique ligadinho que eu vou contar tudo para você, lembrando que você não pode perder a última dica que nós vamos trazer para você aqui no canal, tá bom? Fica aí que eu já volto e já conto tudinho para vocês. Bom, gente, a primeira desvantagem que eu tenho para trazer para vocês hoje é: o brasileiro ele é muito acostumado com feriado, sim ou não? Aí no nosso país é um país tropical, um país cheio de vida e cheio de feriados também. Eu lembro que tinha vezes que a gente parava na quinta-feira e só voltava na próxima segunda. Ai, que delícia! Seria maravilhoso, mas como professora, às vezes a gente levava era muito trabalho para casa, quem é professor sabe disso. Então a gente leva provas para corrigir, diário para lançar nota. Então para nós não era exatamente um feriado, mas só o fato da gente estar no conforto da nossa casa já ajudava bastante, né? Então no Brasil é cheio de feriado. Aqui nos Estados Unidos feriado praticamente não existe, tá? São contados no dedo mesmo, nos dedos, os feriados que tem aqui. Então, isso também traz um choque de cultura. Para quem vem aí do Brasil, pensa, poxa, a gente nunca para de trabalhar nesse lugar. Aqui nos Estados Unidos é um lugar onde se trabalha muito, tá, gente? Se você não tem coragem, se você é uma pessoa assim que não está afim de se doar tanto para o trabalho, pensa bem sua atitude, porque aqui nos Estados Unidos é um lugar que as pessoas trabalham e trabalham muito, tá? E isso é uma desvantagem, né? Em relação ao nosso país, que é cheio de feriado, você pode descansar um pouquinho, dar uma escapadinha, fazer uma, né, uma viagenzinha curta, e aqui isso praticamente não existe, tá bom? E a outra desvantagem que eu acho, eu entendo como desvantagem, é a culinária. É muito diferente da nossa, tá, gente? Então, eu já falei em vários vídeos aqui sobre a comida americana, ela tem bastante pimenta. Às vezes você não sente o sabor das coisas, da carne, da salada, porque é muita pimenta que eles colocam aqui. Então, isso eu acho uma desvantagem. Porém, tem os mercados brasileiros, onde você pode ir, você pode comprar e fazer sua própria comidinha, e tem os restaurantes brasileiros também, que você pode ir lá e comer uma comidinha mais a contento, digamos assim, tá bom? Outra coisa, gente, uma coisa que eu acho muito chato e é uma coisa que é bem comum acontecer aqui nos Estados Unidos. Aí no Brasil, eu não lembro de ter visto isso, a não ser em casos gravíssimos, tá? Mas aqui é uma coisa que é bem comum acontecer. Por exemplo, um funcionário, quando ele é demitido, é comum, tá? É comum esse funcionário, quando demitido, ser acompanhado, né, para sair da empresa, escoltado pela polícia, tá bom, gente? Às vezes não roubou, não furtou, não fez nada de grave, mas é comum ser chamado à polícia para acompanhar esse funcionário. Então, isso é uma coisa que eu achei assim um pouco frustrante, né? Porque às vezes a pessoa deu a sua vida ali naquela empresa, de repente a empresa dispensa o seu trabalho por algum motivo e ainda chama a polícia para te escoltar até a saída. É uma coisa assim que eu achei no mínimo bem curiosa, uma coisa assim estranha, digamos, mas aqui é bem normal acontecer, tá bom? Outra coisa que eu achei um pouco frustrante, mas esse item eu vou deixar para você decidir se é vantagem ou desvantagem, tá bom? Porque eu fiquei um pouco na dúvida, mas como eu fiquei um pouco frustrada mesmo, foi uma coisa assim meio chocante, então eu coloquei como desvantagem, tá bom? Gente, eu estava no mercado um dia desses com meu esposo e eu olhei para um senhor e eu vi que aquele senhor ele estava agindo de uma forma um pouco diferente, né? Mas eu não gosto de ficar muito encarando as pessoas, então eu olhei para ele e tal. Aí continuei conversando com meu marido, aí a fila andou, a gente conversou um pouco mais.
Mas daqui a pouco, por algum motivo, eu olhei para ele de novo. Olhei para ele de novo. Gente, o homem simplesmente desabou na minha frente, sabe? Fez bum, caiu por cima das prateleiras. Ele estava passando mal. E a acompanhante dele, que era a esposa dele, era cega. Então, isso me chocou bastante, porque ela ficava procurando, sabe? Ela escutou o barulho, ela entendeu que tinha alguma coisa diferente, mas ela não conseguia ver o que estava acontecendo. E aí ela entendeu que o esposo dela estava no chão e ele não conseguia falar. E aí ela falava para as pessoas chamar a emergência, ligar para os paramédicos. E aí as pessoas se reuniram em volta daquele senhor, mas não teve aquele negócio, ai, tá passando mal, vamos colocar no carro, vamos levar. Igual aqui no Brasil a gente costuma fazer isso, né? Prestar ali os primeiros socorros, já coloca no carro, já leva para a emergência. Isso é uma coisa bem comum no nosso país. Aqui não funciona isso, tá, gente? Aqui quem leva a pessoa que está passando mal são os paramédicos. Mesmo porque depois de me explicar, eu fiquei tão chocada com a atitude das pessoas que ninguém socorria aquele homem ali. Aí me explicaram que aqui é assim, gente. Se a pessoa socorre o outro que está passando mal e acontece alguma coisa com aquela pessoa dentro do carro que está ajudando, aquela pessoa que está ajudando ainda sofre um processo. Tá? Então, assim, as pessoas com medo de serem processadas, então elas tomam esse tipo de atitude. Então, eu achei, sei lá, eu achei um pouco frustrante, né? Eu não entendo muito bem de medicina, eu não acho, eu não sei se deve realmente socorrer ou não, mas sei lá, eu achei assim meio frustrante mesmo porque aconteceu tudo na minha frente e eu resolvi trazer isso como uma desvantagem, tá? Eu gostaria de ser socorrida imediatamente se eu passasse mal. Mas, enfim, né, gente? Cada país tem as suas peculiaridades e nós temos que respeitá-las, né? Uma vez que a gente saiu do nosso país e se dispôs a viver em outro, com outra cultura, a gente tem que respeitar as regras do outro país, não tem como, né, gente? Então tá, outra desvantagem já que faz ligação com essa daí é o sistema de saúde daqui, que é muito, muito caro. Então, se você tem uma doença pré-existente, se você tem uma doença na qual você já faz tratamento, gente, você deve pensar bem como que vai ser sua vida aqui nos Estados Unidos, tá bom? Aqui o sistema de saúde, ele é bem complicadinho mesmo, tá? É bem caro você conseguir passar no médico, tá bom? Eu lembro que quando eu fui matricular minha filha aqui, a escola falou que ela estava com 4 vacinas atrasadas e já me encaminhou para os locais onde eu poderia dar essa vacina nela, tá bom? Então, como foi encaminhado pela escola e como era um local que atendia imigrantes, eu paguei $5 pelas 4 vacinas que ela teve que tomar. Mas vejam, foi barato? Foi, mas não foi de graça, tá? Aí teve uma época que meu esposo também precisou de uma prescrição de um remédio para hipertensão, tá? Que ele já fazia uso aí no Brasil, era só o médico prescrever. Na verdade, nós passamos na pharmacy, tá? Que é uma farmácia, e lá tem uma nurse, que é uma enfermeira, nós passamos com ela, porque afinal de contas ele já tomava essa medicação no Brasil, tá bom? E aí ela prescreveu, depois de toda essa burocracia, aí que ela prescreveu a receita novamente para ele comprar, conseguir comprar o remédio aqui nos Estados Unidos. Então foram $90, tá? De consulta, mais o preço do remédio. E aí passou-se os meses e nós descobrimos algumas clínicas, tá? Que também atendem imigrantes e cobram $25 a consulta. Olha só que coisa. Paguei $90 e agora eu descubro que tem uma clínica que você paga $25. Então eu gostei muito, lógico, dessa descoberta, mas eu quero chamar a tua atenção para o fato de ser um pouco mais em conta, mas não tem nada de graça. Tudo você paga aqui, tá? E se precisar fazer exames, você paga mais. E se Deus te livre e nos guarde a todos nós, se a gente precisa, gente, de uma cirurgia, quebrou um braço, uma perna, se você precisa de uma cirurgia, aí sim. Aí é o caso de você vender um rim para pagar o outro. É muito, muito, muito cara, tá? Eu conheço pessoas que ficaram internadas, por exemplo, 5 dias de internação, aqui você paga uma média de 65 mil dólares. Lógico que a gente não tem condições, aí a gente vai protelando, vai parcelando, vai fazendo um monte de coisa, mas o sistema de saúde aqui é complicadíssimo, tá bom? Então é uma desvantagem e você tem que colocar isso na balança, porque
saúde é coisa séria, tá bom? Outra desvantagem é, nós que moramos aqui nos Estados Unidos, a gente anda sempre com medo de alguma catástrofe, tá bom? Ou seja ela natural, ou seja ela biológica, igual está acontecendo no mundo, né? Mas aí não foi só aqui, foi no mundo total, né? No mundo geral. Ou de guerras e conflitos, né, gente? Porque os Estados Unidos é um país, ele está sempre envolvido em conflitos. Então a gente fica sempre sob aviso, sabe? A gente anda sempre, ai Senhor, nos guarda, tá? Eu sei que não vai cair uma bomba de uma hora para outra, mesmo porque eles têm um sistema de segurança que funciona, mas mesmo assim a gente anda assim meio temerosos com as catástrofes, tá? Sejam elas naturais ou a nível aí social, né? Briga política, essas coisas. Então é uma desvantagem aqui nos Estados Unidos. A gente vive meio que pela fé, mas a gente vai vivendo e vida que segue. É normal, não existe nenhum lugar perfeito, né? Acontece, as coisas acontecem em todos os lugares, não é verdade? Agora, eu deixei um fator que frustra muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos, tá? As pessoas que eu conheço, a gente conversa bastante. E eu vejo que tem muita gente frustrada com esse, até mais do que com a saúde, porque muitas vezes as pessoas chegam aqui bem de saúde, não precisa passar em médico, então isso é uma coisa que, né, elas vão protelando e é um assunto assim que para elas às vezes nem é tão importante, porque se a pessoa tem saúde, vai procurar médico para quê, né? Então tem um fato que acontece no dia a dia das pessoas e que deixam elas bastante frustradas e reclamosas e tudo. E eu resolvi trazer aqui para vocês como desvantagem, tá bom, gente? E no meu ver, é uma desvantagem muito grande, tá? O brasileiro que vem, que chega aqui nos Estados Unidos, ele realmente não está acostumado com isso, tá? Porque lá no Brasil a gente tem a famosa hora do almoço, não é isso? A hora do almoço, onde você sai, você. Eu cansei de sair com as minhas amigas, aí abrir um restaurante não sei aonde, vamos lá, a gente ia, comia, ou simplesmente ia fazer um lanchinho no McDonald's, né? Que tinha sempre um McDonald's perto. Então, é aquela festa, você sai, você conversa, você faz aquele social, né? Você toma aquele cafezinho, você respira, você descansa a mente. Então, a hora do almoço é boa para isso. Eu conheço gente até que tirava um cochilo na hora do almoço, né? Para ficar restaurado para o próximo período. Então, a gente é acostumado com isso. A hora do almoço, para nós, é tudo no Brasil, né? Aqui, hora do almoço praticamente não existe. É raro a empresa que fornece a hora de almoço, tá bom? Então é raro mesmo. Então eu conheço muitos brasileiros que trabalham principalmente por produção, aonde eles não param para nada, gente. É o dia inteiro trabalhando, tá? Tem aqueles 5 minutinhos para ir ao banheiro, mas já tem que voltar logo de imediato. E como eles fazem para se alimentar se não tem hora de almoço? Eu achei um pouco frustrante, tá, gente? Eles vão comprar aquelas barrinhas de cereais, colocam nos bolsos, tá? E ali trabalhando mesmo, eles abrem a barrinha, comem e já era. É exatamente por esse motivo que o americano praticamente almoça na hora do café da manhã. Vocês lembram de já ter visto no filme algumas imagens assim, tipo algumas cenas assim, na verdade, aonde eles no café da manhã eles comem ovos com bacon, eles comem waffles, panquecas, né? Tem uns que tomam até Coca-Cola, porque realmente eles já fazem um almoço na hora do café da manhã, porque já sabe que não vai ter hora de almoço. Então, é raro a empresa aqui nos Estados Unidos que permite que o funcionário faça a hora de almoço. A maioria é tudo horário corrido, tá bom? E você trabalha ali o período todo sem ter o direito de parar para se alimentar. É o máximo ir no banheiro, tomar uma água e já voltar e já continuar. Então, estou vendo muita gente frustrada com isso e eu resolvi trazer para vocês. É um ponto que vocês devem levar em consideração, tá bom? Não é nada definitivo, não é nada que vá fazer o seu mundo cair, mas é um ponto que você tem que colocar sim no seu planejamento, se você vai acostumar com isso, né? Como que você vai fazer para se virar com a sua alimentação aqui na hora do trabalho nos Estados Unidos, tá bom, gente? Porque é uma coisa bem complicadinha mesmo. Eu não sei se eu conseguiria ficar ali 8 horas só trabalhando, sem tomar um ar, sem comer uma comidinha. Eu não sei se eu gostaria, se eu me acostumaria com isso, tá bom? Tanto é que tem tanta gente reclamando.
Mas é aquele negócio, o que é desvantagem para mim pode não ser para você, e você pode tirar isso daí de letra, não é verdade? Gente, tem as nossas redes sociais onde eu falo para vocês sobre cursos profissionalizantes, tá bom? Para você que planeja vir aqui para os Estados Unidos e você está um pouco sem grana, então você pode acessar lá, tá? O nosso Instagram, Saia no Vermelho Step by Step, Saia no Vermelho passo a passo, e a nossa fanpage também, Saia no Vermelho Step by Step. Gente, porque na vida tudo é um passo a passo, eu sempre falo isso para vocês. O planejamento de vocês, o fato de eu estar aqui hoje nos Estados Unidos foi um passo a passo, teve planejamento, tá? E lá na nossa fanpage, no nosso Instagram, na link da bio, se você clicar lá no link da bio do Instagram, você vai ver vários cursos profissionalizantes. E esses cursos que eu coloquei lá, gente, são cursos que você consegue ter uma boa renda extra aqui nos Estados Unidos ou até fazer desse trabalho a sua principal fonte de renda. Tudo depende de você, tá? Por isso que eu escolhi a dedo os cursos que eu vejo que as pessoas trabalham, que tem muita demanda aqui nos Estados Unidos, e coloquei lá para você. Então vale a pena você ir lá conferir, tem vários cursos, eu tenho certeza que tem um que é a sua cara, que você vai gostar, que você vai amar, vai fazer e vai ter muito sucesso, ok? Gente, por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.